Atos, capítulo 19, versículo 11 até 20. A nível de contexto, como nós fizemos na semana passada, gostaria de ler alguns versículos anteriores ao texto que vai ser exposto. Então nós leremos versículos 8 até 10, tá? E daqui a pouco leremos aos poucos a partir do versículo 11. Atos 19, de 8 a 10. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra e reconhecemos que essa palavra é a nossa vida. Portanto, Deus, nos revele o significado do texto que vamos estudar nessa noite. E não permita que sejamos duros de coração como esses judeus que resistiram e não creram no Evangelho. Pelo contrário, Senhor, amoleça os nossos corações. Produza fé em nós. E rendição completa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos no nome de Cristo. Amém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviu essa frase? Claro que já ouviu, né? E certamente já falou também. A lógica é bem simples por trás dela. Aquele que detém o poder, a autoridade, prevalece sobre aquele que é mais fraco, aquele que não tem esse poder. Isso é algo bom ou é ruim? Essa é uma pegadinha. Depende. Se aquele que detém o poder é alguém bondoso, que exerce a sua autoridade com amor, então dá até gosto de se submeter, não dá? Mas e quando aquele que detém o poder é cruel, é mau, é tirano? Aí é outra história, né? Nesse mundo há inúmeras pessoas que sofrem nas mãos de poderes malignos. Seja por causa de pessoas ou instituições que geram violência, abuso, injustiça, crueldade, miséria, pobreza. Tem muita gente sofrendo nas mãos de gente assim. Mas também tem pessoas que sofrem, talvez não por conta de pessoas ou instituições, mas sofrem os efeitos do pecado no mundo. Doenças, que são como um poder maligno sobre a vida das pessoas, que as humilha, a perda de alguém. O luto não é um Senhor bondoso, Ele é cruel. Talvez o medo da morte, a tristeza, a dor, a angústia, a ansiedade. Muitas pessoas sofrem quando essas coisas os controlam. Mas há pessoas que sofrem até mesmo por opressão maligna. Poderes das trevas que assombram, que assustam, ou que até mesmo dominam pessoas. Talvez você seja alguém que tem sofrido nas mãos de algum poder maligno. Seja algum desses que eu citei, seja outro. Será que existe alguma esperança? Será que existe algum
poder supremo, que seria capaz não só de vencer esses poderes malignos deste mundo, libertar os fracos dos seus domínios, mas também exercer a sua autoridade sobre esses que foram libertos com amor, governá-los com bondade, não mais como um tirano. Será que esse poder supremo existe? E se ele existe, onde encontramos? Será que está disponível a nós, acessível? O que nós devemos fazer para que ele nos salve dos poderes malignos deste mundo? É sobre isso que o nosso texto de Atos 19 fala. Você vai reparar que dos versículos 11 até 20, nós veremos que o texto enfatiza 3 tipos de poderes. E qual a relação entre esses poderes? O primeiro é o poder de Deus, versículos 11 e 12. O segundo é o poder do maligno, versículos 13 a 17. E o terceiro é o poder do evangelho, versículos 18 a 20. Quantos poderes? Vamos para o primeiro, o poder de Deus. Olha os versículos 11 e 12 de Atos 19. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Para que a gente comece a entender o que acabou de ler e o restante da história, são necessárias 3 informações importantes, a nível de contexto. A primeira informação é sobre o que nós já vimos até agora em Atos. Paulo está na sua 3ª viagem missionária, foi iniciada no final do capítulo 18. E nessa viagem, Paulo saiu da sua igreja, Antioquia, visitou as igrejas da região da Galácia, até que chegou à cidade de Éfeso. Lá no capítulo 18, nós lemos que, na verdade, Paulo já esteve em Éfeso no final da 2ª viagem missionária. Ele ficou alguns dias, pregou o evangelho na sinagoga. Os judeus falaram, por favor, fique um pouquinho mais. Ele disse, não tenho tempo, eu tenho que partir. Se Deus quiser, voltarei mais uma vez aqui. Bom, enfim, Atos 19 diz que chegou a hora, Deus quis. Paulo volta para a cidade, foi o texto que estudamos semana passada. Ele encontra 12 homens que foram discípulos de João Batista, mas ainda não tinham o Espírito Santo. E então Paulo evangeliza eles por completo, e eles creem, são batizados, recebem o Espírito Santo, como todos os outros crentes em Jesus receberam em todo o livro de Atos até agora. E aí depois disso, chegamos aos versículos 8 a 10, que foi o texto que a gente leu no começo, sobre o contexto. Paulo vai para a cidade, entra na sinagoga, aquela mesma que pediu para que ele ficasse alguns meses atrás, e ele prega o evangelho, agora com mais tempo, ele tem mais calma, só que aí alguns que pediram para ele ficar naquela época dizem, a gente não gostou do que ouviu agora. Eles se mostram duros de coração, se recusam a crer, começam a falar mal do caminho, e é curioso como o livro de Atos explica o que é o cristianismo, o que é o evangelho, quem são os discípulos de Jesus, é o caminho, eles são do caminho. Não é só um conjunto de doutrinas que você concorda e segue. Sim, tem doutrinas, mas essas doutrinas vão produzir uma nova forma de se viver, um novo caminho a se seguir. E você, se é discípulo de Jesus, está nesse caminho. Mas esses judeus começaram a falar mal do caminho, então Paulo se retira da sinagoga, e o que parecia ser uma má notícia se torna uma notícia maravilhosa, porque ele encontra um outro lugar para pregar o evangelho. A escola de um tal de tirano, que de tirano não tinha nada. Era um homem bom que cedeu o espaço do seu auditório para que Paulo pregasse o evangelho ali. E ele prega o evangelho por horas, todos os dias, durante o período de 2 anos inteiros. E isso faz com que o evangelho alcance todas as regiões daquela província, a província da Ásia. Bom, foi isso que a gente viu no último versículo que estudamos na semana passada. E foi provavelmente nessa época de 2 anos que as igrejas da Ásia Menor, aquelas citadas em Apocalipse 2 e 3, foram plantadas. E
É nessa época que Paulo escreveu 1ª e 2ª aos Coríntios, enquanto está ali em Éfeso, tentando resolver alguns problemas da igreja de Corinto, que dá bastante dor de cabeça para Paulo. Vai chegar o dia em que a gente vai estudar elas aqui no domingo à noite, as 2 cartas. Essa é a primeira informação sobre o que a gente já viu até agora. Estamos juntos? Você lembra disso? Tem uma segunda informação, que agora são coisas novas. Se você gosta de anotar, anote. Sobre a cidade de Éfeso. Ao longo dos domingos, eu vou dando um pouquinho mais de informações, para que a gente entenda cada passagem. Tem uma para a semana que vem, que eu vou reservar, é muito importante, mas fica para a semana que vem. Para a gente entender essa passagem, a gente precisa compreender que Éfeso era a capital daquela região, capital da Ásia Menor. Ela era província romana, então viver em Éfeso era a mesma coisa que viver em Roma, a gente já viu isso. As leis, as autoridades, bom, tudo era romano. E porque Éfeso era bem localizada, todo o comércio do mundo passava por lá. Os navios que vinham do Oriente para o Ocidente e vice-versa, tinham que aportar em Éfeso para se abastecer, para que as pessoas dormissem lá, às vezes para ficar enquanto estava inverno. Então, Éfeso, por conta disso, tinha muito tipo de cultura diferente. Também tinha muito dinheiro, cidades assim atraem muito investimento e muito recurso. Éfeso tinha muitos templos, e essa informação vai ser importante para domingo que vem. Éfeso tinha muita política, muitos soldados, muitos escravos, mas também muitos poderes espirituais. Aqui vai a informação nova. Éfeso também era considerada como o centro das artes mágicas do Império Romano. O centro dos feitiços. Eu não estou me referindo a truques mágicos, tá? Porque talvez você está pensando no Mr. M, né? Isso é produto da velha guarda, né? Talvez você está pensando naquele mágico de festa infantil que pega uma cartola e tira um coelho de dentro da cartola. Você está pensando em um ilusionista, um mágico de circo. Não, não é isso. Éfeso era o centro de bruxaria do Império Romano. Das mais pesadas, das mais absurdas, das mais terríveis. Dentre todas as cidades do Império Romano, Éfeso era o covil da magia negra, o maior centro de bruxaria do mundo. Inclusive, alguns anos antes de Paulo chegar àquela cidade, Nero, aquele que era filho do imperador Cláudio, que futuramente se tornaria o imperador, antes de ser imperador, Nero fundou uma escola em Éfeso, uma escola de bruxaria. Essa escola atraía interessados por trevas ou exorcismos do mundo inteiro. E as pessoas vinham ali. Era um campo fértil para a ação de espíritos malignos. Todo lugar que gosta de coisas ocultas, em que as pessoas mexem com coisas das trevas, é um prato cheio para espíritos malignos. Por isso nós chegamos à terceira informação de contexto, que é sobre os espíritos malignos. Sim, de acordo com a Bíblia, espíritos malignos existem e atuam neste mundo, por mais que talvez você não acredite, eles existem. Para você ter uma ideia, de todos os evangelistas, Lucas é o que mais fala sobre eles. Se você considerar Lucas e Atos, 2 livros escritos pelo mesmo autor, Lucas nos conta sobre 27 aparições de demônios ou de espíritos malignos. É quase o dobro de todos os outros evangelhos juntos. Lucas foi o que mais escreveu sobre isso. Quem são os demônios? Quem são espíritos malignos? Bom, de acordo com a Escritura, são anjos caídos, que pecaram contra Deus junto com Lúcifer ou Satanás. E eles estão aprisionados neste mundo, esperando o dia do juízo final, quando Deus vai condená-los ao inferno que foi criado para eles. E essa condenação vai ser eterna. Não, eles não estão no inferno. Eles não estão reinando no inferno. O inferno é o castigo deles. Um dia serão lançados no inferno. E então, enquanto esse dia não chega, o que eles fazem? Apesar de não possuírem corpos físicos, porque são seres espirituais,
eles detêm certo poder espiritual, limitado por Deus. Leia a história de Jó e você vai perceber que o diabo tem poder, mas ele responde à soberania e à permissão de Deus. Mas eles são capazes de possuir pessoas, possuir animais, oprimir pessoas, subjugar pessoas. Na verdade, esse é o seu maior objetivo. Desde Gênesis 3, quando a serpente tentou a mulher e fez com que o casal caísse em pecado, Satanás e os seus demônios querem confundir as pessoas, humilhar a humanidade, ferir, maltratar, matar e destruir toda a humanidade, em especial o povo de Deus. Durante o período em que Paulo esteve em Éfeso, nesses 2 anos, ele escreveu aos Coríntios as 2 cartas. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz para eles perdoarem um irmão que foi disciplinado. E ele continua, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, as artimanhas. Satanás e os seus capangas e os seus demônios têm diversas estratégias para nos fazer tropeçar, nos fazer cair na fé. Aliás, a respeito disso, Paulo, na sua 2ª carta, ainda, lá no capítulo 11, versículo 14 aos Coríntios, ele diz, o próprio Satanás se transforma ou se disfarça em anjo de luz para enganar as pessoas. Tem gente que diz que viu anjo, né? Pois é, podia ser o capeta. É por isso que quando Paulo irá escrever a sua futura carta aos Efésios, lá no capítulo 2, você lembra desse texto? Paulo diz, ele, Deus, lhes deu vida, enquanto vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês andavam no caminho de Satanás. Quando creram em Jesus, os efésios e todos aqueles que creem em Jesus foram libertos das mãos do demônio e de seus capangas e de todos os poderes das trevas. Mas ainda assim, o diabo continua armando suas ciladas, suas armadilhas, suas estratégias contra esses que foram salvos por Jesus. Em Efésios, e eu te recomendo ler Efésios essa semana na sua casa, lá no capítulo 6, Paulo diz que ele continua lançando as suas flechas incendiárias, os seus dardos inflamados sobre os crentes. É por isso que Paulo ordena no capítulo 6 de Efésios, versículos 11 e 12, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para Paulo, a luta espiritual era uma realidade. Aos Coríntios ainda, ele escreveu, na sua 2ª carta, capítulo 4, versículo 4, o nosso evangelho está encoberto, as pessoas não creem no evangelho, porque, Paulo diz, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o que é a imagem de Deus. Em qualquer cidade que Paulo chegava para pregar o evangelho, ele não se esquecia disso. Quando ele escreve aos Coríntios, mais uma citação, enquanto está em Éfeso, a sua primeira carta, no capítulo 16, versículos 8 e 9, Paulo diz para eles, olha, ficarei em Éfeso até o Pentecostes, está dizendo aos Coríntios, vou ficar aqui mais um tempo, porque uma grande porta, uma grande e oportuna, uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. A escola de Tirano se abriu para ele. Ele podia pregar o evangelho lá, mas ele diz, e há muitos adversários. Adversários? De quem você acha que Paulo estava falando? Será que ele estava falando só de pessoas?
só daqueles judeus que armavam ciladas? Claro que não. Ao ler Efésios 6, nós percebemos, a nossa luta não é contra carne e sangue. Certamente havia poderes espirituais das trevas por trás das pessoas. Aliás, por causa desses adversários, Paulo chegou a dizer lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8: não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, quando eu estava em Éfeso. Que tribulação é essa, Paulo? Ele continua dizendo: foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo disse no capítulo 15, versículo 32, como um simples homem, lutei com feras em Éfeso. Que feras eram estas? Certamente não eram bichos do mato. Não eram somente opositores do Evangelho. Eram espíritos malignos que estavam por trás das pessoas, tentando confundir os descrentes, desviar os crentes, manchar o nome de Jesus, manchar o nome do Evangelho na cidade. E tudo isso certamente aconteceu, sabe por quê? Por causa da passagem que nós lemos. O versículo 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quando o Evangelho chegou naquela cidade, ele bagunçou todo o poderio das trevas em Éfeso. Isso é fantástico. Num lugar de tanta opressão, de tanta ação maligna, Deus se mostrou mais poderoso do que qualquer bruxo, do que qualquer espírito maligno. E o versículo 12 diz para nós que as pessoas chegavam a pegar lenços ou aventais de uso pessoal de Paulo. Imagina isso, pegavam lá no varal dele. Provavelmente pegaram da sua oficina de tendas, porque no capítulo 20 ele dirá que nesse período que esteve em Éfeso também trabalhou. Então imagina o Paulo limpando o suor, secando o suor e deixando o seu lenço ali. As pessoas vinham, pegavam o lenço dele. Cadê meu lenço, gente? E levavam para os enfermos, para os endemoniados. E o texto diz que quando chegavam esses utensílios às pessoas, as pessoas encostavam. Lembra muito de Jesus, né? Quando aquela mulher encostou na orla da veste de Jesus, na borda da veste, ela foi curada, lembra? E as pessoas encostavam nos objetos de Paulo e eram curadas, eram libertadas das trevas. E isso aqui é impressionante, queridos. Esse é o poder de Deus, muito maior do que qualquer outro poder deste mundo, maior do que a doença, maior do que os demônios. Isso é o que Deus pode fazer às pessoas. Deus pode curá-las, Deus pode libertá-las das trevas, Deus pode fazer isso. A propósito, Lucas quer reforçar esse ponto. É Deus quem faz. Porque no versículo 11 ele disse: Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Não é Paulo quem fazia, é Deus. Paulo é só um instrumento. Queridos, se existe algum milagre, se existe alguma cura, talvez algum exorcismo real, de fato, só Deus merece toda a glória, não os seres humanos. Se nem Paulo recebeu a glória por esses feitos extraordinários, por que as pessoas hoje em dia querem receber? Por que as pessoas hoje em dia dizem: venham aqui, é aqui que eu faço, é eu que faço milagres? Tem gente querendo copiar isso aqui, vendendo lenço suado de tais apóstolos, falsos apóstolos. É Deus quem merece a glória. E detalhe, talvez Paulo nem planejou esses milagres, né? Ele talvez nem sabia desses milagres. Alguém pegou o seu avental, alguém pegou o seu lenço, e isso estava realizando milagres longe da jurisdição de Paulo. A glória é a Deus, não a homens. Esse é o poder de Deus. Mas tem um segundo poder em Éfeso: o poder do maligno. E esse poder nós experimentaremos ou leremos. Não quero experimentar ele não. Versículos 13 até 17. Olha lá. E alguns judeus, exorcistas ambulantes,
tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Em uma cidade tão dominada por forças espirituais das trevas, era comum encontrarmos exorcistas ambulantes, pessoas que ganhavam a vida expulsando demônios, claro, mediante a bagatela de um belo pagamento. Era assim que eles ganhavam a vida e tiravam dinheiro das pessoas. Eram a eles que as pessoas recorriam. Quando você tinha uma situação de opressão maligna, quem você buscava? Não tinha igreja, não. Você ia atrás desses exorcistas. E os que mais se destacavam nesse ofício eram os judeus, porque os judeus diziam servir ao único Deus Altíssimo, aquele que está acima de todos os demônios. Como é que é possível que pessoas que não conheçam a Jesus sejam capazes de expulsar demônios? Já se perguntou sobre isso? Você lembra do que o próprio Jesus disse em Mateus 7? Versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia virão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sim, hoje em dia há pessoas que profetizam. Hoje em dia há pessoas que expulsam demônios. Há pessoas que curam doentes, mas isso não significa que conheçam a Jesus. E se fazem isso sem Jesus, só tem uma outra opção. Com que poder eles estão fazendo isso? Poderes das trevas. Mesmo que não saibam. E as trevas só querem que as pessoas sejam iludidas, enganadas e não se voltem para Cristo. Portanto, queridos, não acreditem em tudo o que vocês veem ou ouvem. Mesmo que pareça ser sobrenatural, pareça ser milagroso, nesse mundo não existe apenas o poder de Deus. Nesse mundo também há o poder do maligno. E nós não devemos ser tolos, mas sábios. Antes de confiar naquilo que os seus olhos estão vendo, preocupe-se primeiro: onde está Jesus em tudo isso? Isso está me aproximando mais de Jesus? Esse milagre serviu para quê? Você está dizendo que a pessoa fez isso, fez aquilo, está profetizando, tá bom, mas o quanto isso está me aproximando de Jesus? O quanto está te aproximando de Jesus? O quanto está transformando a tua vida? Preocupe-se primeiro em encontrar Jesus naquela história. Jesus é o Senhor daquela pessoa que faz milagres, que cura pessoas. Jesus está recebendo a glória por essas coisas. O Evangelho está sendo anunciado, as vidas estão sendo transformadas. Pergunte isso antes de acreditar. Se você fizer isso, você vai perceber que a maior parte não vem de Deus. Bom, aqueles exorcistas ambulantes que viviam em Éfeso ou estavam lá de passagem, certamente ouviram falar o que estava acontecendo através de Paulo. Era um lenço e curou aquela pessoa.
Um avental fez com que o demônio saísse daquele outro. Bom, então eles tentam se aproveitar da situação. Sempre haverá aproveitadores. Olha o versículo 13. O texto diz que eles tentam. Tentam, não quer dizer que eles conseguiram, né? Mas eles tentam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. Mas olha o discurso deles. Ordeno que saiam pelo poder de Jesus. A quem Paulo prega? A quem Paulo prega? É interessante, né? Esses homens querem desfrutar do poder de Jesus, mas não estão dispostos a se relacionarem com Jesus. Pensam que Jesus é simplesmente uma palavra mágica, um amuleto, que eles podem usar para afastar espíritos malignos, afastar demônios. Hoje em dia isso tomaria a forma de abrir o Salmo 91 e deixar no meio da sala, como se fosse fazer alguma coisa. A palavra só tem poder se começar a transformar a tua vida, não se ela ficar aberta numa casa. Quantos não são os que fazem o mesmo hoje em dia, queridos? Gente que quer se aproveitar dos benefícios que Jesus oferece, mas não se submetem ao senhorio de Jesus. Usam palavras mágicas. Gente que usa frase de efeito, até versículo bíblico, que fica fazendo reza repetida, que usa utensílios sagrados, o copo com água, a água benta, esse amuleto que eu trouxe lá de Israel. Gente que usa o crucifixo como se ele fosse poderoso para fazer alguma coisa. Gente que faz gesto, como se o gesto fosse ter algum poder. Mas não dão muita atenção para Jesus. Talvez querem, sim, fazer milagres, exorcismos, curas, mas não amam ao Senhor. Não se submetem ao seu senhorio. Ele não é o salvador de suas vidas. Queridos, isso não adianta nada. Jesus só faz sentido na vida daqueles que creem de verdade nele. A fé do outro. Jesus, a quem Paulo prega, ele tem relacionamento com Jesus, nós não. A fé do outro não tem poder nenhum e não vai produzir mudança nenhuma na sua vida. Se você quer desfrutar do poder de Jesus, você tem de se submeter a Jesus. Não é o poder que Deus tem concedido ao outro, é a você. Jesus quer o teu coração. Nós descobrimos que quem tentou fazer isso foram 7 homens, versículo 14. Eles eram filhos de um tal de Seva, um judeu, sumo sacerdote. Esquisito. O que a família de um sumo sacerdote estaria fazendo em Éfeso? Lá na Ásia. Os sumos sacerdotes não viviam em Jerusalém? Não era lá que eles deviam estar? Curioso, né? Na verdade, se você buscar os registros históricos judaicos, descobrirá que nunca houve um sumo sacerdote chamado Seva. Um nome desse sequer aparece nos registros. É bem provável que tudo isso não passasse de uma farsa daqueles homens. Nós somos filhos do sumo sacerdote. Quem é que vai questionar? Estão lá em Éfeso, estão na Ásia Menor. E então era como uma carteirada. Sabe quando a pessoa diz, você sabe quem é meu pai? E assim eles conseguiam abertura na vida das pessoas. Confiança, credibilidade. Queridos, não é de hoje que existem enganadores. Não é de hoje que existem mentirosos em nome de Deus, em nome de Jesus. São pessoas usadas por Satanás e seus demônios. Estão tentando ludibriar as pessoas. Em troca de... Não era assim que eles ganhavam a vida? Em troca de dinheiro. Dinheiro. Cuidado com quem se diz ser alguma coisa. Cuidado com quem diz, eu faço e aconteço. Eu sou espiritual, eu sou poderoso. Sempre desconfie. Sempre desconfie. Pelo menos essa farsa aqui não passa impune. Olha o versículo 15. Quando eles tentam expulsar o demônio de uma pessoa, né? Um espírito maligno,
Então eles estavam tentando fazer isso em várias ocasiões, e aí encontram uma pessoa com espírito maligno, e os impostores ouvem no versículo 15 o seguinte: conheço Jesus. Não vou fazer a voz do demônio aqui, tá? Você imagine aí. Até porque vai assustar alguns aí. Conheço Jesus. Agora vamos fazer o advogado do diabo aqui? Vamos nos colocar no lugar desse cara? Ou desse demônio? Eu sou um demônio, eu sei bem quem Jesus é. Eu sei quem Jesus é. E ele continua: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Já estamos cientes do estrago que esse abençoado está causando no nosso poder das trevas, no nosso reino. Esse Paulo está causando muita arruaça, e a gente sabe quem ele é. Mas e vocês? Quem vocês são mesmo? Gente, a cena é cômica, né? Mas é trágica também. Que resposta, que cena. Eu queria estar lá, eu acho que você também, para ver a cara daqueles 7 homens a ouvir um negócio desse. Eles estão acostumados a lidar com isso. Eles são exorcistas ambulantes, já viram tantos endemoniados. Já expulsaram, sei lá como, vários demônios. E pela primeira vez, talvez, quando eles mudam o esquema, quando eles tentam usar um poder maior, o demônio responde assim para eles: seria melhor ter ficarem quietos, né? Faz do jeitinho que vocês faziam, sei lá, jogando sal na porta, sei lá, do jeito que vocês faziam, mas não inventa de colocar o nome de Jesus no meio. E eles colocam. Reparem num detalhe. O espírito maligno disse que conhecia a Jesus. Reparou nisso? Mas ele também sabia quem era Paulo. Satanás e seus demônios, sim, sabem quem é Jesus. Tiago 2,19 diz que eles sabem, creem e tremem. Mas o diabo e seus demônios também conhecem o servo de Jesus, o pregador Paulo. Sabemos quem é Paulo. Certa vez, quando Deus estava me chamando para o ministério, um pastor já experiente, vivido, me disse assim: José, você tem certeza disso que você quer? E eu falava com o coração inflamado por Jesus: eu tenho, eu quero servir a Jesus. Essa chama continua até hoje. Mas naquela época, inocente de tudo, sim, eu quero. Vai ser bênção sobre bênção, só vitória daqui para frente. Quero ajudar pessoas. Esse pastor disse para mim: a partir de agora, Satanás pintou um alvo em suas costas. E o objetivo dele é acertar esse alvo. É derrubar você. Porque se ele derrubar você, ele consegue derrubar a tua família e a igreja onde você serve. Não seja ingênuo. Não pense que você irá crer em Jesus e servir a Jesus e passará desapercebido aos olhos dos inimigos. Você acha que no mural de avisos do inferno a sua foto não está lá? Você acha que as trevas que odeiam a Cristo não vão te odiar também? Se tentaram vencer a Jesus, o Senhor, vão tentar derrubar você também. Quanto mais você se envolver no serviço do Evangelho, mais o seu nome vai ser conhecido pelos poderes espirituais das trevas e mais ataques, mais ofensivas você vai sofrer para que caia. Por isso, proteja-se com toda a armadura de Deus todos os dias. A menos que talvez você não se envolva tanto no serviço ao Evangelho como deveria. Talvez, na verdade, você serve mais para dar mau testemunho de Jesus do que para servir a Deus. Bom, nesse caso, pode ficar bem tranquilo, tá? Nesse caso, o diabo não vai tentar derrubar você, não. Por que ele tentaria? Você, na verdade, está trabalhando para o lado dele. Porque você diz que conhece a Jesus, mas vive como um demônio. Você já está a serviço do capeta, do poder das trevas. Por que ele vai tentar derrubar você? Ele quer que você apareça mais, que você cause discórdia na vida da igreja, que você acabe com a sua família, é isso que ele quer.
Já parou para pensar nisso? O que um espírito maligno diria a seu respeito? Porque ele está falando de Paulo. Imagine isso. Imagine um demônio trocando ideia com outro demônio. E aí, você conhece aquele lá? Ah, conheço. Aquela lá, conheço. Eu sei o que está fazendo na casa. Deixa eu te contar umas informações novas aqui. Deixa eu te mostrar o que eu descobri no histórico de navegação da internet dele ou dela. Deixa eu te mostrar o que ele acessa no Instagram. Deixa eu te contar uns podres da sua vida, para que a gente use isso para colocar a mensagem do Evangelho em descrédito, para acabar com a igreja deles. O que o diabo diria sobre você? O que está na boca dele sobre a sua vida? Arrependa-se o quanto antes, querido. Mude de prática. Que Deus nos ajude a termos uma vida coerente com o Evangelho, de modo que o adversário não tenha com o que nos acusar, a não ser que tenha de reconhecer: conheço esse servo e essa serva de Deus, eu queria que morresse, porque está fazendo um estrago contra as trevas. Que seja isso que esteja na boca do diabo quando ele pensar em mim e em você, querido. Infelizmente não foi isso que aconteceu com esses 7 homens. O versículo 16 diz, eles não conheciam Jesus. Queriam apenas se aproveitar do poder de Jesus. Então o texto diz que eles são dominados pelo espírito maligno, e depois de tomar uma surra, a briga foi tão intensa que até a roupa eles perderam. O diabo não vence antes de humilhar, né? Ele quer humilhar eles. E o texto diz que eles saem nus e feridos daquela casa. Que humilhação. Pois é. Essa cena retrata muito bem o que acontece com quem não tem um relacionamento de intimidade com Jesus. É uma vida frágil. É uma vida insignificante. É uma vida vulnerável aos ataques demoníacos, ao poder do maligno. Se você não tem Jesus ainda no seu coração, é assim que você é. E é assim que você vai continuar sendo. Se você se encaixa nesse perfil, se arrependa e creia em Jesus. Só Ele pode te libertar das trevas. Quem não tem esse tipo de relacionamento com Jesus não é capaz de enfrentar e vencer as trevas. Queridos, ninguém sobrevive às ciladas do diabo na força do próprio braço. Na luta contra as trevas, nessa luta só sobrevive quem crê em Jesus e quem depende de Jesus em todo o tempo. Quem tem um relacionamento íntimo com Ele, diário com Ele. Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está a sua vida de oração? O que você está esperando para mudar isso? Será que vai ser preciso passar por uma humilhação como essa? Uma derrota como essa para você? Senhor, me perdoa, eu não estou orando como devia. Eu estou falho em meu relacionamento contigo. Você está esperando a vergonha? Está esperando a humilhação? Não brinque de ser crente. Não cite o nome de Jesus em vão. Não represente o nome de Jesus em vão. Quem faz isso não vai escapar da derrota e da humilhação. Uma hora chega. Essa história, diz o versículo 17, correu por toda a cidade e produziu 2 efeitos. Todo mundo que ouviu, seja judeu ou grego, teve temor, medo, mas também reverência. E o segundo resultado, o segundo efeito, engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Cristo se tornou ainda mais conhecido, ainda mais respeitado pelas pessoas. As trevas tentaram diminuir o nome de Cristo. Cristo prevaleceu e transformou o mal em bem. Que as nossas vidas produzam esses efeitos às pessoas ao nosso redor, queridos. Não pela derrota contra as trevas, mas pela vitória em Cristo Jesus, porque somos dele, porque dependemos dele. Amém? Terceiro poder, o poder do Evangelho. Primeiro poder, o poder de Deus. Segundo poder, o poder do maligno.
Terceiro poder, o poder do Evangelho. Olha os versículos 18 até 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Depois de nos contar sobre a derrota desses 7 judeus que não conheciam Jesus de verdade, o narrador nos faz olhar para aqueles que creram em Jesus. E quando nós observamos essas pessoas, nós podemos aprender muito sobre o que acontece com quem de fato crê em Jesus. Não só da boca para fora, mas de todo o seu coração, com toda a sua vida. O que acontece com quem crê em Jesus? Depois daqueles milagres realizados por Deus através de Paulo, depois desse relato que as pessoas ouviram dos filhos de Seva, da derrota humilhante que eles tiveram para aquele demônio, 2 resultados foram produzidos naquela cidade. São 2 resultados da verdadeira fé em Jesus. Avalie se eles estão na tua vida. O primeiro resultado foi a confissão de pecados, no versículo 18. O texto diz que muitos daqueles que creram ficaram tão impactados com o que aconteceu na cidade, que eles vêm a público, diante das pessoas, talvez na praça, talvez no mercado, e o texto diz que eles fazem isso para confessar e denunciar as próprias obras. Confessar significa concordar que algo é verdadeiro, admitir aquilo. No caso dessas pessoas, elas vieram a público reconhecer: as minhas obras eram más, eu não quero mais praticá-las. Por isso eles as denunciaram, diz o texto. Eles declararam isso para todo mundo. A ideia dessa palavrinha é de que você fala algo em alto e bom tom, de modo que todo mundo entenda o que você está falando. Eles não ficaram, eu falei um pouquinho aqui e ali, não. Eles não guardaram segredos, expuseram suas obras más, mas não fizeram vistas grossas ao pecado. Se a gente parar para pensar, isso aqui é parte do verdadeiro arrependimento descrito pela Bíblia. É o que devemos esperar ver na vida de todo aquele que diz crer em Jesus. Uma confissão de seus pecados. Não há mais desculpas. Não há mais mentiras, não há mais máscaras, não há mais fugas. Simplesmente a verdade. Pequei. Eu me arrependo profundamente disso. E o que é que motiva esse tipo de atitude? A gente viu no versículo 17, temor. Sobreveio temor sobre as pessoas, mas não só isso, o engrandecimento do nome de Jesus na cidade. Queridos, ninguém se arrepende de verdade, ninguém confessa os seus pecados publicamente, se não temer o nome de Jesus, se não reverenciar o nome de Jesus. Portanto, se você quer que as pessoas confessem seus pecados, pregue a Cristo. Fale de Jesus, permita que a beleza, a majestade de Jesus brilhe às pessoas através da sua vida, do seu testemunho, da sua pregação. Houve um pastor puritano chamado Thomas Watson que disse assim: enquanto Cristo não se tornar doce, o pecado nunca será amargo. Dê Cristo às pessoas. Cristo somente, e Cristo as constrangerá a se arrependerem. Talvez você sente muita dificuldade em confessar e denunciar os seus pecados. Você tem algum motivo que não te leva a fazer isso? Talvez o que te falta, querido, talvez o que te falta, querida, não é coragem, não. O que te falta é temor a Cristo. O que te falta é reverência e engrandecimento ao nome de Jesus. É isso que te falta. O que te constrange é o temor a homens. É por isso que você não confessa. É por isso que você não busca ajuda. Você tem medo do que as pessoas podem pensar.
Medo do que as pessoas podem falar sobre a sua vida, se souberem o que você faz em secreto. Você tem medo das pessoas, mas não tem temor a Jesus. Quando na verdade devia ser o oposto, porque aquele que sabe tudo o que você faz e pensa, inclusive em secreto, é Ele. Quem crê verdadeiramente em Jesus não esconde os seus pecados, mas os confessa, e se necessário faz isso publicamente. Isso demonstra verdadeiro arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um pecado na tua vida, confessa ele agora. Busque ajuda antes que ele venha à tona, antes que tudo apareça, porque uma hora aparece, não foi isso que a gente aprendeu hoje na escola bíblica? Os pecados de alguns aparecem rapidamente, os de outros só com o tempo. Uma hora vai aparecer, confesse. Segundo resultado da fé em Jesus está no versículo 19. O primeiro é a confissão de pecado. O segundo é a transformação de vidas. O versículo 19 diz para nós que o evangelho também alcança muitos mágicos de Éfeso, muitos bruxos, feiticeiros, praticantes de magia negra. É isso que eles eram. E o que eles fazem depois de se renderem ao verdadeiro poder, ao poder de Deus em Cristo? O texto diz, eles reúnem os seus livros, obviamente, livros de magia, manuais, tutoriais para se acessar, destravar os poderes das trevas. E o que eles fazem com esses livros? Não presta mais para mim, eu vou vender, vou pelo menos ganhar um dinheirinho com isso. É isso que eles fazem? Vou arrebentar com a vida de alguém, né? Põe na lixeira, talvez alguém pegue. Aí alguém vai ficar preso nas trevas. É isso que eles fazem? Não. Eles reúnem os livros, levam para frente da cidade e queimam diante de todas as pessoas. E o autor de Atos nos dá a informação de que o valor chegou, eles juntaram tudo aquilo e calcularam, chegou a 50 mil denários. Dependendo do cálculo, porque existiam 3 tipos de denários naquela época, talvez isso poderia envolver, no valor atual, entre 2 a 8 milhões de reais em uma cidade. Custou caro para eles fazer isso, não custou? Você consegue imaginar uma cena como essa? Em época de festa junina, imagina que fogueira que foi na cidade, né? Pessoas que antes ganhavam a vida trabalhando com artes das trevas. A população de Éfeso sabia quem eram os mágicos. Você sabe, não sabe? Quem é que mexe com essas coisas aqui no bairro? Não sabe? Eu me lembro, na minha época de moleque, tadinha daquela senhora, ela nem fazia isso, mas eu olhava para ela e imaginava que ela era. E aí a gente ficava fugindo dela na rua. Eu vou falar isso não é para me orgulhar, não. Está errado o que eu fazia. Eu tacava pedra na casa dela e dizia, sai para lá, você mexe com o diabo. Tadinha dela. Depois descobri que não era crente em Jesus. Não tive nem tempo de pedir perdão, já foi com o Senhor, preciso pedir perdão quando chegar lá, né? Mas a gente sabe, não sabe? Às vezes se engana, como eu. A gente sabe quem mexe com essas coisas. Essa turma mexia. A cidade de Éfeso ia até eles, buscava eles quando tinha algum problema, alguma doença, alguma dificuldade, um endemoniado na família. Até mesmo, talvez, quando queriam trazer a pessoa amada de volta, levavam lá para ver se tinha algum esquema. Tem pessoas que buscam esse tipo de poder quando quer vingança, não é? Eu não quero que mate, não, mas só quebra as 2 pernas, tá bom. E depois fala que é magia branca. Está fazendo bem. Tá, que bem. Bem para quem? As pessoas sabiam que aqueles cidadãos de Éfeso mexiam com essas coisas, e agora estão vendo essas pessoas abrindo mão de tudo. Eles não estão só abrindo mão do emprego, eles vão parar de fazer magia, mas o texto diz que eles estão abrindo mão dos instrumentos que os ensinavam o ofício, e estão abrindo mão até mesmo do valor. É muito dinheiro. O que você acha que as pessoas daquela cidade pensaram ao presenciar isso? A gente pode imaginar, né? O que foi que deu nessa gente? Por que eles estão fazendo isso? O que foi que mudou essas pessoas dessa forma? Será que ele não acredita mais nessas coisas? Por que ele está abrindo mão de algo tão valioso? Esses livros são caros.
Esse ofício não era o seu ganha-pão. Do que eles vão viver agora? O que foi que encontrou essa pessoa que a fez mudar? O que aconteceu com ela? Nós sabemos a resposta, não sabemos? O que foi que mudou essas vidas? Jesus Cristo. Jesus Cristo transformou essas vidas. Quando eles ouviram o Evangelho, encontraram a pessoa de Jesus Cristo. E a fé em Jesus transformou suas vidas, mesmo que isso custasse muito. E todos puderam perceber isso, queridos. É isso que acontece quando alguém de fato crê em Jesus, a sua vida é completamente transformada. Aquilo que antes era trevas, agora brilha como a luz. A verdadeira fé no Evangelho produz uma mudança radical em nossas vidas. E todos vão perceber isso. Cristo passa a se tornar mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, até mais do que a sua profissão. Você ganhou a sua vida inteira fazendo isso. Você tem patrimônio, você tem um histórico. Mas Cristo vai ser mais belo do que isso. Mais belo do que a reputação, mais belo do que um nome conquistado, mais belo do que as posses, mais belo do que tudo. E você passa a amá-lo sobre todas as coisas. Quem se converte a Jesus, queridos, de verdade, abdica da sua velha vida de pecado, mesmo que isto custe caro. Mesmo que isso exija de você abrir mão de relacionamentos ímpios, você vai abrir mão. Mesmo que isso exija que você se afaste de más amizades, de más influências, mesmo que isso exija que você abra mão de ganhos ilícitos, a vida inteira você ganhou a vida trapaceando, mentindo, subornando, sonegando, agora você para. É claro que vai custar caro. Você acha que ia seguir a Jesus e não ia ter custo nenhum? Alguém te enganou então. Porque o próprio Jesus disse, se você quiser vir após mim, o que você faz? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, morra para você. Esqueça a sua vida, ela não é mais sua, ela é minha agora. Eu transformo tudo em você. Não, mas isso, eu não li direito essas linhas pequenas no contrato. Não eram pequenas, não. Eram garrafais, gigantescas. Jesus não engana ninguém. E talvez você que entrou nessa, achando que dava para manter a velha vida de pecado, seguindo a Jesus, essa noite Jesus está dizendo para você, ou você escolhe Jesus, ou você volta para a velha vida, porque não dá para fazer isso ao mesmo tempo. Vai custar tudo para você. Mas vai te libertar das trevas. Você vai encontrar o verdadeiro amor. Vale a pena. Você já fez isso? Cristo já alcançou sua vida? Você já deixou a velha vida de pecado para trás? Você já queimou o seu passado? Já queimou os livros de magia? Mesmo que isso te deixe no prejuízo? Pensa comigo, queridos. Se o que você fazia antes de conhecer a Jesus era errado, que sentido faz continuar mantendo isso hoje? Que sentido faz continuar praticando, preservando essas coisas? Você não encontrou a verdade? Você não reconheceu que tudo isso era errado? Para que continuar nessa velha vida? Para que continuar nessas velhas práticas que te levavam à morte? Quem crê em Jesus de fato será alvo de uma transformação radical e visível. Todos perceberão, a menos que não seja uma conversão de verdade. Ah, tá. Se for apenas de fachada, aí as pessoas não vão perceber mudança mesmo. Quando a conversão é só de fachada, é bem comum que as pessoas deixem o passado em aberto. Eles não fecham a porta completamente. Eles deixam sempre uma fresta, por onde eles podem talvez voltar para aquela velha vida. Vai que essa nova vida dê errado. Vai que esse negócio de Jesus custe demais para mim. Talvez eu possa voltar. O que Jesus diz? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás.
não tem volta. Infelizmente, se você olha para a vida de pecado como uma opção, isso não representa a verdadeira conversão a Jesus. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho produz confissão de pecados e transformação de vidas. E parece que é isso que o autor quer chamar a nossa atenção. É para isso, em toda a história. Sim, nós vimos nos versículos 11 e 12 que Deus realizava milagres através de Paulo, curas, exorcismos. Mas por que ele fazia isso? Por que Deus fazia essas coisas? Para chamar a atenção para o maior milagre de todos. Qual é o maior milagre de todos? Não são as curas, não são os exorcismos. É o que a gente está vendo nos versículos 18 e 19. É a salvação de pecadores. Esse é o maior milagre de todos. Havia um culto de libertação. E o pastor sempre convidava as pessoas para virem contar os milagres e as bênçãos que Deus fez por eles. E as pessoas vinham, cada uma em seguida da outra, dizendo: eu era cego e agora enxergo, eu não andava e agora eu ando, eu não tinha dinheiro na conta e devia para muita gente, até a agiota queria me matar, e do nada apareceu centenas de milhares de reais na minha conta. Várias bênçãos. E tinha uma senhorinha lá, sentada no fundo, que o coração dela estava queimando por Jesus. Ela disse: pastor, eu quero compartilhar um milagre. Então ele deu o microfone para ela, e ela começou a dizer: eu era terrível, pastor. Eu mentia, uma péssima esposa. Eu era imoral, adúltera. Eu era irada. Eu era alguém terrível. Mas um dia, alguém me falou de um amor perfeito, que veio esse mundo morrer na cruz, para me libertar de quem eu era e me dar verdadeira vida. Eu ouvi falar de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para me salvar, e eu criei em Jesus. Ele transformou minha vida, pastor. Ele me transformou, hoje eu sou livre. Eu posso buscar a Deus. As coisas que fiz, me arrependi, pedi perdão, estou tentando consertar com meu marido, com os meus filhos, com a sociedade. Eu sou uma nova criatura, pastor. Aí o pastor disse para ela: é só isso? Cadê a cura? Cadê o milagre? Por que você veio falar aqui, mulher? Vai estragar o meu negócio. Queridos, a conversão, a verdadeira conversão, é o maior milagre que alguém pode experimentar nessa vida. Maior do que curas, maior do que feitos extraordinários. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para derrotar de uma vez por todas todos os poderes malignos que nos oprimiam, seja o pecado, seja o diabo, seja a morte, e nos tirar desse reino das trevas e nos transportar para o reino da luz, o reino de Deus. Paulo escreveu aos Colossenses, uma das igrejas que foi plantadas naquela região. Ele disse lá no capítulo 1, versículos 13 e 14: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Por causa do que lemos no versículo 20, o texto diz que a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, não só cresceu, aumentou como uma planta, mas prevaleceu. Foi vitoriosa, poderosamente, em toda aquela região. Perceba a ênfase do autor. O que foi que cresceu? O que foi que prevaleceu? O que você leu no versículo 20? O que foi que cresceu? A palavra. A palavra do Senhor cresceu e prevaleceu. Mas aí a gente se pergunta: onde está a palavra? Era um livro aberto no Salmo 91 no meio da cidade? Foi isso? Onde estava a palavra? Como é que nós medimos o avanço da palavra? Como é que ela cresce? Como é que ela prevalece? Como é que ela vence os inimigos de Deus? A resposta é uma só, queridos: através das pessoas que ouvem a palavra, que creem no conteúdo da palavra, que se permitem ser transformadas pela palavra. É assim que o reino de Deus avança no mundo, quando nós pregamos a palavra de Jesus, e quando nós somos transformados pela palavra de Jesus, ela cresce e prevalece. É assim, queridos. Manda quem pode.
obedece quem tem juízo. Será mesmo? Existe alguma esperança diante dos poderes malignos que nos oprimem? Sim, existe. Há um poder supremo que não só venceu os poderes malignos desse mundo, não só libertou os mais fracos de seus domínios, mas que também exerce a sua autoridade sobre eles com bondade, com amor, não mais como um tirano. Trata-se do poder de Deus, que é maior do que o poder do maligno e que atua através do poder do Evangelho. Somente este poder é capaz de vencer todos os inimigos. Somente este poder é capaz de libertar todos os oprimidos e nos conduzir a um reino de amor, onde não somos mais governados por um tirano, mas por um Pai bondoso e justo. É por causa desse poder que anos mais tarde Paulo orou em favor dos Efésios na abertura da sua carta. Eu queria finalizar essa pregação com a oração de Paulo, e a gente vai orar essa oração. Efésios capítulo 1, escrevendo às pessoas que vivenciaram essa cena. Olha o que Paulo ora. Efésios 1, de 15 a 23. Acompanhe a leitura com espírito de oração. Essa vai ser nossa oração, finalizando essa pregação. Efésios 1, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-vos nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a suprema grandeza qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Querido Deus, que o teu poder, evidenciado no Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, opere poderosamente em nós, para que mais pessoas sejam libertas das trevas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.